Calma. Eu vou falar só uma coisa. Primeiro, um aviso importante aqui sobre a história do cinema integralista. Então, o cinema integralista foi feito em 1935 para o Monitor Integralista, que é basicamente ensinando coisas básicas sobre integralismo, vou fazer uma propaganda bem básica. E ela tinha o nome de Cinografia Sigma, que o primeiro diretor foi Fritz Rummel Jr. Também teve um cara bem importante para Santa Catarina, se eu não me engano, que é o Fredo Baumgarten. Ele tem 121 filmes, caralho. Também tem um cara chamado João Batista Groffen, tem um mineiro chamado João Carissó e um cara chamado também João Fábio Bertonha. Também eu encontrei, além da Cinematografia Sigma, eu encontrei também outro produtora de filmes chamada Sigma Filme. E é isso, curta o vídeo. Não é camisa verde, blusas verdes. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Eu queria agradecer a todo mundo que veio pelo canal do Naker, em defesa da soberania, ou alguma coisa assim. Eu queria agradecer. E eu queria falar sobre um ponto importante, um tópico importante hoje, que é sobre a arte do cinema, né? O que eu queria falar hoje seria o integralismo e o cinema. Vocês provavelmente viram na capa ou no título, não sei o que eu vou colocar aí, mas vai ser alguma coisa: integralismo à arte, integralismo ao cinema, essas coisas. Então, Plínio, em Primeiro Cristo, acho que esse é o livro que ele fala disso, que ele fala da decadência do materialismo de hoje em dia, do materialismo ocidental, e ele comenta sobre a parte do cinema. Ele fala uma coisa mais ou menos assim. Ele fala que hoje em dia, não hoje em dia porque esse livro foi 46, 50, mas naquela época, e também é bem recente, se você ler qualquer livro do Plínio Salgado, parece que piorou 100 vezes qualquer coisa que ele tá falando, e a resposta que ele dá, né, que seria o integralismo, para como resolver essas coisas, parece que melhorou 1000 vezes. Veja, que é o cinema hoje em dia, mas também, sei lá, pode ser por rede social, videogame e esse tipo de coisa, que seria que basicamente tá tudo degenerado, sabe? Que tudo é contra Cristo, tudo é sobre o materialismo, não tem nenhuma questão espiritual sobre, é tudo superficial. E essa é a decadência do Ocidente, que já na era de Plínio Salgado, em 50, 60, 70, já por aí, já mostrava sua decadência e tal. Então, hoje eu vou falar sobre integralismo e o cinema. Seguinte, para Plínio Salgado e para a doutrina do integralismo, que todo integralista deve defender, é que basicamente o governo integralista ele iria regular o cinema. Tem um instituto, eles iam fazer um departamento só para isso, que seria mais ou menos o que a China faz hoje, certo? Então, eles fazem os seus próprios filmes. Aí vocês vão me perguntar, mas os filmes são ruins, os filmes da China, os filmes da Índia também, que a Índia faz com o Bollywood, faz um negócio parecido. Os filmes são ruins e tal. Tá, beleza, pode até ser ruim, porém, você nunca viu. Entende? Você nunca viu algum filme chinês, algum filme de Bollywood. Talvez seja ruim até pra nós, mas pra eles pode ser muito bom. E também tem várias séries ocidentais que vão pro Oriente. Tanto da animação do Kung Fu Panda, que tá lá na China. Que não é tipo nenhum filme estadunidense não chega na China. Tem vários filmes estadunidenses na China, só que alguns que fazem a China parecer um inimigo e algumas nuances, entende? São deletados por lá. E, na minha visão, o integralismo faria mais ou menos isso, que ele regularia com algum... Eu esqueci o nome do departamento de educação... Não é departamento de educação, departamento de telecomunicação, educamento de arte. Algum departamento desse nome. Que o integralismo ele ia fundir com outro departamento, acho que é o departamento de telecomunicações, para fazer um departamento de regulação sobre a mídia e sobre o cinema. E eles também investiriam pesadamente na indústria do cinema. Tenho aqui uma frase de Plínio Salgado.
promoverá a criação do cinema brasileiro com forte impulso governamental, de sorte que se aproveite ao mesmo tempo o assunto brasileiro, a paisagem brasileira e o artista patrício, com o maior e mais moderno rigor técnico. Fiscalizará também a entrada de filmes estrangeiros que deverão ser traduzidos em português e ter 2 vistos do Ministério da Educação quanto à parte moral e do Ministério das Belas Artes quanto ao valor artístico. É muito interessante que também queria adicionar que os videogames não existiam na era de Plínio quando ele falou isso. Que esse texto é do Manifesto Programa, tá? Se você quiser procurar lá, é só botar Manifesto Programa PDF. Mas também, esse videogames não existia naquela época, né? Que foi em 36, 37, quando Plínio fez, não sei se foi um simulacro ou foi uma candidatura real à presidência da República, mas ele falou isso sobre o cinema brasileiro e como ele investiria no sistema brasileiro. Seria muito interessante se ele tivesse falado, se tivesse naquela época, como ele investiria no games, tá ligado? Imagina, games integralistas, aí você tinha lá um God of War da cultura do folclore tupi-guarani. Nossa, que foda que seria. Aí teria lá a empresa Santa Mônica não podia ser San Fortaleza, tá ligado? São Fortaleza e o símbolo lá integralista. Mas tudo bem, seria muito foda. E também eu queria adicionar uma coisa que muitas pessoas podem... o integralismo teria censura. Eu quero ler mais um trecho aqui para explicar isso um pouquinho mais a fundo. Fiscalização direta do Estado sobre o cinema, o teatro, a imprensa, o rádio, todos os veículos do pensamento que estão hoje atentando contra a liberdade, forçando o povo a submeter-se aos caprichos de capitalistas internacionais, de burgueses materialistas, de espíritos anárquicos, de agentes de Moscou, amparar os artistas nacionais de modo que possam com independência ter a liberdade de serem brasileiros, auxiliar todos os empreendimentos artísticos, proteger o cinema natural, sanear a imprensa, elevando-se e libertando-a dos interesses particulares que a oprimem. Tudo isso será uma obra grandiosa do integralismo. Essa parte aqui seria uma boa parte para cortar. É o seguinte, muitos podem falar, o integralismo defende ditadura, ele defende censura. Sim, tô brincando, deixa eu explicar. A censura seria você não poder falar o que você quiser, certo? Você pode entender censura assim. Porém, você já vive numa censura. Porque é o seguinte, você ou pode viver numa censura estilo ditadura militar, estilo Vargas, que tenha um governo estatal fazendo a censura, ou você tem, como o Plínio Salgado falou, os magnatas, os que não têm espírito, nenhuma vontade espiritual, nada, só ideias degeneradas que usam para empurrar o produto. Então não tem tipo censura e não censura, tudo é censura até certo ponto. Ou pode ser uma censura do Estado, que não tem competição, ou pode ser uma censura com competição, uma censura em que você aparece para quem pagar mais, entende? Mas na ditadura eu não podia falar o que quisesse. Não podia falar o que quisesse? Você pode falar o que quiser, tipo, você pode falar pra um amigo seu. Isso já é isso já é livre. Vai chegar até pessoas. Só que como você não pode enfrentar o Estado e como você não pode pagar para essa informação sair mais à frente, já é uma censura, entende? Então, veja como o integralismo ele tem uma visão do futuro realmente. Que eu vou ainda fazer um audiobook do livro, que é Integralismo e o Mundo, como ele fala que o integralismo é superior a praticamente todos os partidos nacionalistas da época. Que é o seguinte, aqui no integralismo, como eu acabei de ler, o cinema brasileiro vai ser priorizado sobre qualquer outro cinema. Olha como vocês não estão vendo isso como algo bom. O cinema brasileiro vai ser
priorizado sobre qualquer cinema. As paisagens brasileiras vão ser priorizadas sobre as paisagens da Califórnia e afins, sobre as paisagens de Moscou. Aqui, o cinema vai ter 2 vistos do Ministério dos Filmes Estrangeiros. Ministério da Educação. Porra, a educação, ela vai poder regularizar cinema. Ah, não tem valor bom? Só ensina degeneração? Tchau. Falou. Não é pro meu país. Só ensina merda? Tchau, falou. Não é pro meu país. E também pelo Ministério das Boas Artes. Das Belas Artes. Porra, não é o governo que tá procurando essa porra. É as belas artes. É praticamente os artistas. Que os artistas são um povo mais vagabundo, mas... eu também posso fazer um vídeo sobre isso, o integralismo e a arte. Que isso aqui é o integralismo e o cinema, que é só o cinema específico, mas também as artes, né? Mas é o seguinte, seriam pessoas realmente que entenderiam de arte, que estudariam a arte, que com ideia integralistas, ou seja, uma ideia espiritual espiritual sobre a moral sobre o social sobre o particular, sobre o coletivo e o coletivo sobre o particular. Com essa ideia integralista, com essa formação integralista, eles teriam o visto para poder regularizar se o cinema estrangeiro, né? Não o cinema nacional, mas se o cinema estrangeiro tem boas colocações pro brasileirinho comum, entende? Então seria os próprios profissionais artísticos que viriam, não, isso aqui serve para o povo brasileiro, isso aqui não serve para o brasileiro. Enquanto isso, mesmo que venha um Kung Fu Panda brasileiro aqui, o cinema brasileiro ainda seria visto como algo melhor, porque ele seria priorizado, entende? No vídeo que eu fiz sobre a economia integralista, ele fala como a economia, o Pronan também fala isso, como é a economia do Brasil em primeiro lugar. Tá, todo país, não tem país que ficou rico que não colocou a sua economia em primeiro lugar, não tem. A não ser que for ilha, né? Porque ilha, porto, paraíso fiscal, bagulhos assim, né? Aí também eu não sei. Mas, tipo, país bom, país grande, Japão, europeu, alguma coisa assim, ele colocou a sua economia em primeiro lugar. E por que não colocar o seu cinema em primeiro lugar? É assim que você vai combater a influência estrangeira, fazendo a sua própria coisa, suas próprias empresas, seus próprios cinemas. Então, em conclusão, o integralismo ia colocar o cinema brasileiro acima do cinema internacional e teria vistos para o cinema internacional, se não fosse bom, se não fosse aprovado pelas belas artes e pela educação, cinema internacional fora, e ainda de priorizar o cinema brasileiro, ele investiria no cinema brasileiro, ensinando coisas espirituais, ensinando coisas de valor. Anauê e Glória.